A Brasília, mais uma vez, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a proposta da reforma administrativa será apresentada em julho. O Bruno Pinheiro está por dentro do assunto e traz para a gente os detalhes agora ao vivo. Bruno, suas informações. A ideia, Soraya, é de enxugar a máquina, na verdade, que isso também vai ajudar a equilibrar as contas do governo, que neste momento está tentando esticar este cobertor, mas está curto, né? Porque estica de um lado, falta do outro, então a ideia do governo é justamente enxugar essa máquina, não somente do governo, como também de Hugo Motta, que antes, lá na sua campanha, na candidatura a ser o sucessor de Arthur Lira, ele já falava sobre esta matéria e agora que já tem uma discussão, integrantes aqui do Ministério da Fazenda também conversando diretamente com a Câmara dos Deputados, a ideia é que em julho tenha uma redação para começar a discutir na Câmara dos Deputados. Hugo Motta disse também que esta matéria estará alinhada com o Senado. Alcolumbre também confirmou que o Senado está disposto a votar este texto nos próximos dias para enxugar a máquina e fazer com que seja ainda mais eficiente. Nós vamos ver então o que Hugo Motta disse ontem, já à noite, por volta de meia-noite, após uma intensa reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados. Vamos ver. Nós vamos também apresentar a proposta da reforma administrativa no início de julho. O deputado Pedro Paulo esteve presente na reunião. Início de julho, esse grupo de trabalho irá apresentar a sua proposta, já também dialogando com o Senado, para que a proposta já possa ir sendo dialogada nas duas casas e, a partir daí, possamos ter uma máquina pública mais enxuta, mais eficiente, com menor custo e que possa entregar serviços públicos de qualidade à nossa população. Olha, Soraya, a ideia dos representantes ali do Congresso é de reverem tudo aquilo que tiver no alcance, na verdade. No finalzinho da última gestão, o ex-presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, disse que queria rever esse orçamento e que fosse mais eficiente. Ele não conseguiu colocar isso em votação. Agora, Alcolumbre e Hugo Motta estão fazendo literalmente um esforço concentrado sobre essa matéria para conseguir equilibrar as contas do governo e emplacar essa agenda como um marco de gestão. A conferir como serão esses esforços nos próximos dias e quais serão os resultados. Soraya. Exatamente. Obrigada, Bruno, mais uma vez pelas suas informações. Bom, enquanto a gente espera, vamos ver a análise aqui dos nossos comentaristas. A Deise Ciocari também conosco e o Cristiano Vilela. Vilela, bom, esse é um tema importante, mas também sensível, principalmente num ano pré-eleitoral. Se confirmada essa proposta, né, o texto vai vir numa boa hora? Olha, o texto com certeza vai vir numa boa hora. A reforma administrativa, ela é algo fundamental, ela é algo que a gente já coloca várias vezes há muito tempo aqui no Jornal da Manhã sobre a necessidade que o país precisa de uma reorganização administrativa, de uma reorganização na sua estrutura de cargos, que é extremamente ultrapassada, ela mantém determinados privilégios, tem uma lógica de Estado inchado, que é tudo isso que precisa ser transformado na realidade estrutural do país. No entanto, eu sou bastante cético com relação à possibilidade de aprovação de uma reforma administrativa, especialmente nesse contexto que nós vivemos hoje. Nós temos um governo que é bastante comprometido com os pedidos e os anseios desse setor do funcionalismo público, que de alguma forma busca a manutenção das estruturas, das garantias que já existem hoje. Existe ainda uma dificuldade muito grande dentro do próprio governo de promover cortes de gastos nesse sentido. Então, estamos aí em vias de entrar no ano eleitoral, né, no ano pré-eleitoral, que geralmente não é um ano bom para esse tipo de aprovação. Então, dentro de todo esse contexto, eu acho muito difícil que seja aprovado, mas que seria fundamental, isso não tem a menor dúvida. Deise Ciocari, eu vou assinar com o relator aqui, o nosso Vilela, porque desde que eu me entendo por gente que eu ouço essa história, reforma administrativa, reforma política, mas são dois pontos que efetivamente não andam, ou pelo menos não andam como deveriam. Você também é cética nisso, Deise?
Completamente, Nonato. E só para complementar uma informação aqui do Vilela, a bancada do funcionalismo, ela cresceu muito em Brasília, frente parlamentar do funcionalismo, né? Então ela ganhou muita força, o que corrobora o que o Vilela falou, né? Muito difícil essa reforma sair, né? Porque eles têm força para manter os privilégios. Essa reforma administrativa, ela é mais ou menos como aqueles fantasmas que rondam Brasília, né? Todo mundo sabe que existe, faz barulho, mas todo mundo também tem medo, né? E às vezes me parece que a reforma administrativa é mais ou menos como aquele botão do pânico. Os parlamentares em Brasília, eles só acionam quando as contas começam a ruir. Então, o teto de gastos começa a desabar, a arrecadação começa a diminuir, aí tem que tapar buraco com o IOF, aí, para dar uma acalmada nos ânimos, vamos chamar a reforma administrativa, né? É isso que o Congresso Nacional tem feito. Agora, ninguém quer mexer nessa reforma administrativa e para complementar, inclusive, o que o Vilela falou, ninguém vai mexer nessa reforma administrativa porque ninguém quer mexer com as corporações que controlam Brasília como se Brasília fosse feudo. Então, mexer nisso vai dar muito problema para os parlamentares, ainda mais em ano eleitoral. Então, isso não vai acontecer. Talvez a verdadeira reforma política que o Brasil precise hoje seja de um pouquinho de coragem por parte dos parlamentares para encarar esse Estado inchado, obeso e ineficiente.